E aí, chegou o ano de eleição no Brasil e sempre surge aquela dúvida, né? Para quem está fora do país, seja morando ou só viajando, regularizar o voto pode parecer uma confusão danada. Mas olha, não precisa ser. A gente vai passar um pente fino em tudo, as opções, os prazos e, claro, o que acontece se o assunto ficar para depois. Vamos nessa? O nosso roteiro aqui é bem direto, tá? Primeiro, vamos entender qual é o dilema de quem está fora. Depois, a gente explora os dois caminhos possíveis: ou transferir o título ou justificar a ausência. Em seguida, um ponto super importante: e se não fizermos nada? E, para fechar, a gente amarra tudo para ninguém ficar com pendência. Certo? Vamos direto ao ponto. Qual é o grande X da questão para quem é cidadão brasileiro e está no exterior em ano de eleição? A resposta é até simples. Como é que se exerce o direito, que também é um dever, de votar estando a milhares e milhares de quilômetros da sua zona eleitoral? E olha, isso não é uma situação para pouca gente, não. A gente está falando de mais de 4 milhões de brasileiros vivendo oficialmente fora do país. Pensa bem, é mais gente que a população de muitos estados brasileiros. E isso sem contar quem está só viajando a trabalho ou de férias. É uma fatia gigantesca do nosso eleitorado. Então, a pergunta que não quer calar é: não importa se a pessoa mora fora ou se está só de passagem, o que fazer para ficar em dia com a justiça eleitoral? A notícia boa é que existem caminhos bem claros para resolver isso sem dor de cabeça. Basicamente, a gente tem duas estratégias. A primeira é para quem é mais proativo, quer se antecipar, transferir o título e votar de onde estiver. A segunda é mais reativa, para quem resolve a situação depois do fato, manter o título no Brasil e só justificar a ausência. Vamos ver os detalhes de cada uma? Ok, vamos começar com a primeira opção. Para quem mora mesmo fora do Brasil, transferir o título é o jeito de continuar participando ativamente das eleições, votando lá do país onde vive. E aqui, gente, atenção máxima, porque o tempo é o nosso fator mais crítico. É bom até anotar. Para as eleições de 2026, a data limite para qualquer alteração no título, inclusive a transferência, é dia 6 de maio. Passou desse dia, o sistema fecha e só reabre depois de toda a eleição. Sério, não dá para deixar para a última hora. O melhor de tudo é que o processo de transferência é todo online, o que facilita demais a nossa vida. O caminho das pedras é esse. Entra no site do TSE, preenche o formulário, anexa os documentos digitalizados e depois é só ir acompanhando o pedido. Bem mais simples do que parece, né? Certo, mas o que precisa ter em mãos para fazer o pedido? Vamos lá. Um documento de identidade brasileiro com foto, um comprovante de que a pessoa realmente mora no exterior e o comprovante de quitação militar para homens entre 18 e 45 anos. E tem aquele detalhe bem moderno, precisa tirar uma selfie segurando o documento. É o jeito que eles encontraram de confirmar a identidade. Agora, um ponto fundamental que gera muita confusão. Quem transfere o título para o exterior vota só e somente só para presidente e vice-presidente. A eleição para governador, senador, deputados, tudo isso continua vinculado ao endereço antigo no Brasil. Então, para esses cargos, quem está fora não vota. Beleza, vamos para o plano B então. E se a pessoa não transferiu o título e no dia da eleição estava fora do país? A solução é justificar a ausência. É um processo que rola depois da votação e o objetivo é um só: evitar problemas futuros. E mais uma vez, vamos falar de prazos. A justificativa tem que ser feita em até 60 dias depois de cada turno. E aqui vai uma dica de ouro. Se a eleição tiver segundo turno, são consideradas duas ausências, tá? Ou seja, precisa fazer duas justificativas. E se a pessoa voltar para o Brasil depois desse prazo de 60 dias? Ela tem 30 dias a partir da data de chegada para se regularizar. O procedimento também é todo online, super prático. Dá para fazer pelo aplicativo e-Título ou pelo site do sistema Justifica. É só preencher o requerimento, anexar um documento que prove que a pessoa estava fora do país e pronto. Aí é só aguardar a análise da Justiça Eleitoral, que manda a resposta por e-mail. Tá, mas o que serve de comprovante? Olha, praticamente qualquer coisa que mostre que a pessoa não estava no Brasil no dia da eleição. Pode ser passagem aérea, cartão de embarque, carimbo no passaporte, reserva de hotel, até uma declaração do trabalho ou um atestado médico. O segredo é ter um documento com a data da eleição. Tudo bem, mas e se a pessoa simplesmente ignorar tudo isso? Não votar e não justificar? Qual é o risco real? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, e a resposta tem, digamos, duas partes. A primeira parte é a multa. O valor por não votar e não justificar é de
R$ 3,51. Sim, é isso mesmo, R$ 3,51. Um valor tão baixo que muita gente deve pensar, por causa disso, não vai dar nada. Mas é aí que mora o perigo, a famosa pegadinha. E aqui vem a segunda parte, a que realmente importa. O problema de verdade não são os R$ 3, são as portas que se fecham. Sem estar quite com a justiça eleitoral, a pessoa fica impedida de tirar ou renovar o passaporte, de tomar posse em cargo público, de se inscrever em concurso, de pegar empréstimo em banco estatal e até de renovar matrícula em universidade pública. A multa é pequena, mas a dor de cabeça, essa é gigante. E para fechar, o alerta máximo. Se a pessoa acumular 3 ausências seguidas sem justificar ou pagar a multa, o título de eleitor é simplesmente cancelado. E não pode esquecer que primeiro e segundo turno contam como 2 ausências separadas. O risco é bem real. Então, como é que a gente amarra tudo isso? Manter a cidadania em dia, mesmo morando longe, é basicamente uma questão de se planejar um pouquinho e conhecer as regras do jogo. A própria Justiça Eleitoral resume perfeitamente o espírito da coisa. O voto é um direito e um dever. Manter a situação em dia não é só para evitar aqueles perrengues práticos como não conseguir tirar o passaporte. É sobre manter o exercício da cidadania de forma plena, não importa em que lugar do mundo a pessoa esteja. E para a gente terminar, fica essa reflexão. A cidadania não tem fronteiras geográficas. Manter as obrigações eleitorais em ordem é um jeito muito poderoso de manter o vínculo com o Brasil forte e ativo, não importa a distância. Fica a pergunta no ar para cada um pensar. Como é que está essa conexão?